negócios. Turismo e negócios. Oferecimento: Farmácia Líder, integrante da rede de farmácias associadas. Plantão 24 horas e teleentrega 3282-1100. Gaúcho de Porto Alegre, nascido em 1961, filho de pai corretor de imóveis e mãe funcionária pública, sempre sonhou em ser bem-sucedido, em ser um homem de sucesso. Com 15 anos, office boy do Banco Sul Brasileiro, fez seu primeiro planejamento de vida definindo como objetivo ser diretor de alguma empresa. Meta batida aos 35 anos dentro do prazo estipulado por ele. Queria ser escritor e conseguiu publicar 3 livros. Em 2012, ele publicou o primeiro, né? E hoje são 3. Planejando o seu negócio para obter melhores resultados, poder das centrais de negócios e gestão financeira, coisas que ninguém te conta. Ele queria ser professor e se tornou mestre na Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou em muitos estados brasileiros e em alguns países na Europa e também nos Estados Unidos como executivo. Abriu sua primeira empresa de consultoria em 2007 e hoje tem uma carreira com mais de 200 empresas atendidas. E ele, né, pretende continuar produzindo aí para o futuro. Estamos falando de Rogério Machado, nosso colaborador, professor, consultor, escritor e palestrante, para que ele nos fale um pouco dessa sua trajetória bem-sucedida. Hoje, então, Rogério, bom dia, tudo bem? Com quantos Bom anos, dia. Rogério? 1961? Bom dia, Rogério. Daqui um mês completarei 62 anos. 62 anos, olha só, hein? Que bacana. E você esperava estar vivendo esse momento agora, desfrutando, né, das suas realizações e das conquistas que você planejou, Rogério? Braulio, a vida me surpreendeu várias vezes. Eu fiz a minha parte, né? Fiz o primeiro planejamento e depois fui para ação. Mas te juro que eu não imaginava chegar tão bem nesse momento de vida que eu estou. E quando eu falo chegar bem, é tripé: saúde, amor e negócios, né? Tá tudo, a vida está equilibrada. E a vida, como a vida é equilíbrio e movimento, tá tudo certo. Que legal. Você teve muitos desafios, obviamente, mas quais foram os mais complicados, né? Especialmente no começo da tua carreira, Rogério? Braulio, eu me propus, eu tive a sorte de nascer numa família de autoestima elevada. A gente fala muito da posição do negro na sociedade, mas sempre que a gente fala isso, a gente esquece de falar que tudo se trata de autoestima, né? As pessoas precisam gostar de si mesmas, precisam olhar no espelho e acreditar em si mesmas. E a minha família colaborou muito forte com isso. Eles sempre fizeram acreditar que eu era possível chegar onde eu quisesse. Eu acreditei e busquei. O grande primeiro desafio que eu encontrei, eu comecei como office boy no Banco Sul Brasileiro, com 15 anos, e ali eu fiz um planejamento. Eu falei, bom, meus chefes eram diretores, eu falei, quero ser isso também, os caras ganham bem, vivem bem, quero isso para mim. E aí tracei um plano de 20 anos para ser diretor. E fui, para ser isso, a primeira coisa que eu decidi é que eu teria que ser um diferenciado. Não um melhor. Melhor é uma coisa muito pesada, mas diferenciado. Fazer mais, ter a minha marca, né? E aí, com 19 anos, eu fui convidado para, depois de 3 promoções, ir para São Paulo já com cargo de encarregado, com 19 anos de idade. Me apavorei, né? Lembro que eu fui falar com meu pai e o pai falou assim: ó, Rogério, monta no cavalo, porque depois que ele passar, tu não pega mais. E fui. E fui morar sozinho em São Paulo, com menos de 20 anos de idade. Foi muito bom para minha carreira, né? Mas foi um
gigante desafio para um guri de 19 anos. Eu vejo as pessoas hoje com 19 anos estão ali ainda tentando ver o que vão fazer da vida, e eu já estava seguindo um caminho profissional bem trabalhado. Que legal. Bom, você disse que você já sabia onde queria chegar, né? Quando é que você começou a planejar efetivamente a tua carreira, Rogério? Tá aí com essa idade já? Não, ali com 15 para 16 anos, Brau, quando eu já era. Eu fazia turismo no colegial, no Colégio Inácio Montanha, em Porto Alegre. Era o que tinha, dava para estudar à noite, eu não tinha nenhum objetivo claro para trabalhar com turismo, mas eu precisava fazer o colegial. E o colegial na época era técnico, então eu fazia ali. E começou a abrir a minha cabeça, mas principalmente no trabalho. Né? Eu gostei, eu tinha um trabalho administrativo, eu, eu me formei, eu estudei no Colégio Pão dos Pobres em Porto Alegre. Então, eu me formei dos 12 aos 15 anos como torneiro mecânico. Todas as tardes do colégio eu fazia o curso e me formei nisso, mas não gostava. Eu acho que ali foi importante eu saber o que eu não queria. E quando você faz o planejamento, a gente sempre pensa no que a gente quer, mas o muito importante é você saber o que você não quer. Eu não tinha habilidades manuais, não gostava de me sujar de graxa, fui para a área administrativa e me realizei. E indo para a área administrativa, eu falei, pô, aqui tem um caminho, cara, eu posso, no futuro, ter uma vida legal, ter um conforto maior, né? Maior até do que a minha família estava acostumada. E ali começou tudo, 15 para 16 anos. Que bacana. Quer dizer, a partir dali você já começou efetivamente a planejar o que você queria para a sua vida, na sua carreira profissional. Sabe, Rogério, você está tocando num ponto que, infelizmente, para muitas pessoas, isso acaba não sendo uma prioridade e muitas vezes as pessoas também não têm a oportunidade de atuar numa área de, de convergência, numa área afim, aquela que ela realmente se realiza. Porque, de fato, é só onde a gente se realiza que a gente vai ser feliz e vai, de fato, ser um bom profissional, não é mesmo, Rogério? Braulio, eu te diria o seguinte, Braulio, o cavalo passa para todo mundo, tá? Todo mundo. Quando eu decidi ir para São Paulo com 19 anos, eu abri mão de estar perto da minha família, abri mão de segurança, abri mão dos meus amigos, abri mão de tudo. Então, as oportunidades, por mais difícil que pareça, né, a gente tem vários exemplos aí, elas surgem. Agora, é claro que é muito mais fácil quando você está num ambiente melhor. Mas na vida, alguém já disse que nós teremos aí 4 a 5 atividades diferentes. Eu fui me ajeitando. Eu não queria ser bancário, né? Eu queria ser um executivo. E o banco foi um start para a minha jornada. Mas eu também não estava no lugar certo ali. Eu não gosto de rotina, eu gosto de loucura, eu gosto de coisas novas o tempo todo. E aí não me serviria aquela vidinha de 30 anos para mim. Eu não estou condenando ninguém que faça isso. Mas para mim não serviria, eu ficaria muito incomodado. Então eu fui buscar, sem pensar em dinheiro, e muitas vezes na vida eu troquei de emprego. Eu tive 13 registros em carteira. 13. Eu tenho 4 carteiras profissionais. E algumas vezes eu troquei de emprego não por dinheiro, mas por oportunidade, porque onde eu estava, eu estava batendo já no teto. E aí eu fui para um outro lugar ganhando menos que eu poderia ter oportunidade. Então acho que isso é importante. Primeiro, não quero fazer tal coisa. Primeiro ponto. Porque quando eu fiz um planejamento, eu não tinha nível escolar, eu não tinha informação para saber que eu estava fazendo um planejamento. Foi empírico, né? Isso veio empiricamente para mim. Depois, mais para frente, eu fui entendendo os caminhos de se fazer isso. Claro. Porém, pode falar. Não, mas você teve a felicidade, a sorte de ter uma família que te incentiva e que te motivou a seguir, né, no teu caminho. Porque às vezes a própria família, no afã, né, no ímpeto de querer ajudar o filho, né, a filha, já define, já traça a carreira que deve seguir. E muitas vezes não é aquela carreira, né, para a qual Sim, o indivíduo se vocacionou, né, Rogério? sim, eu tenho 3 filhos. Eu fiz questão de não influenciar os meus filhos no encaminhamento profissional. Eu sou administrador de empresa. Nenhum deles é administrador. Uma é psicóloga, o outro é engenheiro civil e a outra é arquiteta.
Porque nós somos pessoas distintas, somos pessoas diferentes, né? E aí cada um tem seus sonhos, precisa encontrar o seu caminho, o seu. Nós temos digital diferente, nós temos íris diferentes e precisamos ter sonhos diferentes. Eu não posso sonhar o sonho de outra pessoa, mesmo que essa outra pessoa seja meu pai. Ah, meu pai é médico, então eu vou ser médico. Ok, se você tem vocação, perfeito. Nós todos nascemos com dons, isso eu acredito desde cedo. E quando você encontra o teu dom, você faz a tua atividade com prazer. E quando você faz alguma coisa com prazer, você faz com excelência. E quando você faz com excelência, você tem bons resultados automaticamente. Bom, e houve momentos que você pensou que não iria conseguir alcançar os seus objetivos profissionais, Rogério? Você pensou assim, vou desistir. Nunca, Braulio, nunca. Isso não quer dizer que eu não tive seríssimos problemas, seríssimas dificuldades. Passei por muitas coisas ruins na minha vida, né? Subi, desci, andei de lado, andei numa linha reta há muito tempo, mas eu nunca duvidei que eu chegaria. Eu só não sabia que eu ia chegar tão alto, né? Foi uma surpresa muito positiva o que Deus, a vida me proporcionou, né? Esse momento mágico, né? Que é você fazer exatamente o que o seu dom determina, né? O que é meu dom? Relacionamento com pessoas, eu tenho muita determinação, muito foco, e eu levo isso para os meus clientes, que às vezes estão perdidos, né? Estão desorientados. E aí eu coloco na linha do foco e vou. Então, isso hoje eu sou realizado. Eu tenho uma capacidade muito grande de relacionamento, eu tenho facilidade com relacionamento. Então, isso facilita também. Então, assim, eu tenho facilidade de comunicação, eu tenho facilidade de relacionamento. Achei o canal certo. Muito embora, na minha juventude, eu fosse um cara. Até pouco tempo atrás, eu dizia que eu era muito tímido. Hoje eu vejo que eu não era tímido, senão eu não teria evoluído tanto na questão da comunicação. Mas eu era muito introvertido, eu era o guri do quarto escuro. Eu sempre fui um bom estudante, né? Desde o primeiro ano da escola, fui o melhor aluno da classe, mas nunca meus pais me estimularam, tu tem que ser o melhor. Não, era natural em mim, né? Eu tinha esse desafio dentro de mim. Por isso que eu falo, a gente já nasce com essa chama, cara. E muitas vezes a gente permite que outras pessoas ou circunstâncias apaguem essa chama. Eu já passei dificuldades absurdas, mas eu não deixei a chama apagar. Nunca. Assim, incrível, mas eu não deixei a chama apagar. Isso é importante para você chegar aonde é o teu lugar. Né? Eu não estou em nenhum lugar diferente do que estava reservado para mim. Eu só tomei posse do meu lugar. Sim. Rogério, quais as dicas que você daria para quem está começando agora, está entrando no mercado de trabalho? Como você Cara, é lá quando tinha 15 anos? sim, o que eu digo, até digo muito isso para meus alunos. Veja que ser humano você quer ser. Esquece dinheiro. Não foca em dinheiro. Dinheiro, ele acontece. Ele vem. Não se preocupe com dinheiro. Se você focar em dinheiro, você vai ser um infeliz. Você vai ter muito dinheiro e você não vai saber o que fazer com ele. Ele não vai preencher o buraco existencial que você vai abrir. Ele não vai preencher a tua existência. Procure o que você tem dom, no que você é bom, o que você gostaria de fazer, de realizar, sem régua, sem parâmetro, talvez coisa que ninguém fez até hoje. Pense primeiro nisso e depois foque no que você precisa se desenvolver, quais competências você precisa desenvolver para atingir esse seu sonho, porque só sonhar não resolve. Eu tenho que sonhar e ir para a prática. Para a prática, assim, o que eu quero? Eu quero ser um músico, eu quero ser uma costureira tão bem sucedida que eu vou criar uma marca mundial, sei lá, sabe? O que você quer ser? Eu vou trabalhar com lixo, porque no futuro o mundo vai precisar destinar melhor o lixo, eu vou trabalhar com isso, né? E muita gente se preocupa com status, aí abre uma loja no shopping para dizer que tem uma ocupação, mas é o papai que banca tudo. Essa pessoa não é feliz.
Ela não ocupa a existência dela gerando resultados para outras pessoas. Para nós sermos bem-sucedidos, há uma troca. Você recebe e você dá. Você dá e você recebe. Então, o que eu vou contribuir para o mundo? E quando você achar o que você contribui para o mundo, você achou o seu caminho. Rogério, e para quem está pensando, né, que não vale a pena continuar persistindo na profissão, qual é teu recado para essa pessoa? Troca agora. Larga tudo. Agora ainda dá tempo. A minha atual atividade começou com 46, 47 anos de idade. Né? O Roberto Marinho começou a Globo com 46 anos de idade. E eu não quero parar. Né? Então, seja feliz, cara. Esquece o resto. Né? A vida é tão curta. Eu espero ter ainda uns 20, 25 anos de uma vida bem ativa, né? Com todos os movimentos possíveis e que a minha mente esteja funcionando. Mas quando você olha numa eternidade, é muito pouco. Então, para que passar a vida buscando coisas que não te fazem bem, que não te completam, que não te realizam, que não te fazem feliz, que te adoecem? Hoje eu tenho uma saúde maravilhosa porque eu deito feliz, acordo feliz. Ah, estou sempre alegre? Não, às vezes não, às vezes eu tenho problemas, às vezes é chato, às vezes eu me culpo, mas eu tenho uma linha para seguir, não vou sair dali, eu achei o caminho. Então, largue, se você está fazendo uma coisa, eu cometi uma falha com a minha filha mais velha, ela começou a fazer direito, né? E eu como pai errei. E aí, no meio do caminho, ela falou, pai, não é isso. Eu falei, meu Deus, cara, depois de 2 anos que você está fazendo direito, vai começar tudo de novo, vai fazer psicologia, é mais difícil e tal. Cometi uma, deixei ela desanimada, mas ela persistiu. Ela não me ouviu e foi. E hoje é uma baita de uma psicóloga, trabalha em empresas multinacionais, aí está super bem. Então, assim, até eu que falo tudo isso bonitinho, eu ri com a minha própria filha. Então, não escute os outros, escute o seu coração. O seu coração tem uma luz lá dentro que vai te dizer exatamente para onde você deve ir. Rogério, para a gente encerrar, quais as ferramentas que você usou para atingir os seus objetivos? Quais foram as principais ferramentas? Braulio, primeiro um planejamento escrito, né, pus no papel, porque quando você não escreve, você termina esquecendo, pô, será que foi isso mesmo que eu fiz, né? Não, eu pus num papel. Quando eu fui fazer administração de empresas, aí eu conheci várias ferramentas. Uma delas é o PDCA, que é planejar, executar, corrigir e começar de novo. Então, cada vez que eu cheguei num ponto, quando eu cheguei como diretor do grupo Carrefour, isso em 98, eu falei, ok, cheguei, que maravilha, eu já tinha sido diretor no empresa, já era uma evolução. E agora? E agora, para onde eu vou? Então, quando eu acabei de realizar o meu sonho, eu já defini o próximo passo. Eu falei, até aos 50 anos eu quero ser professor, escritor, palestrante, consultor. E antes da data eu consegui. Normalmente, quando você planeja bem, as coisas acontecem antes. E às vezes você planeja e não vai acontecer o que você quer, porque não era para acontecer, simplesmente. Então, seja humilde, vire o disco e começa tudo de novo. E foco, 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 foco. Não tenha frio, não sinta fome, não fique cansado. Foque para atingir aquilo que você acredita que é seu passo. E seja persuasivo, seja determinado, e você vai conseguir. Sem dúvida. Não pode ter preguiça, né, Rogério? Tem que acordar cedo. Não, a Pode ficar, coisa não cai do céu. não pode ficar na zona de conforto, que eu acho que é o que acontece com muitas pessoas, né? Que esperam que as coisas caiam do céu e isso não vai acontecer, né? E esqueçam se Deus quiser. Não use essa palavra. Uhum. Deus quer. Deus quer sempre. Deus quer. Se você falar assim, mude para se eu quiser. É verdade. Tem Que razão. querer é poder. É verdade. Se a gente se ajuda, o céu ajuda também, né? Sim, e às vezes, cara, quando a gente reza o Pai Nosso, que é uma oração universal, a gente fala, seja feita a vossa vontade. Então, segue o barco. Se é teu, vai acontecer. Está muito difícil, cara, as coisas não são difíceis. Né? Está muito difícil, é aviso do universo dizendo muda o curso.
muda o barco de direção. E aí muda e vai em frente. A vitória é certa. É verdade. A gente não pode ir contra, né, a maré que está nos propondo Não, seguir um outro caminho, né? Não pode ir exato. contra o vento, né? A gente, às vezes, o vento está favorável, eu estou tentando navegar na direção contrária, não vai rolar, né? Vai dar problema. É isso, assim, se eu puder contribuir, a última coisa, por mais que você planeje, tem muita coisa que sai fora do planejamento. Eu não imaginava que eu ia ir para o segmento de supermercados, por exemplo, que é um segmento vibrante, sempre demanda muito trabalho. Eu sabia que eu queria ser diretor, e aí a vida foi conduzindo, mas com um bom navio no mar, uma boa bússola, com um bom GPS, para você não se perder. E um bom navegador ali também, né? É, com certeza. Obrigado, meu amigo, palestrante, escritor, professor e construtor Rogério Machado, contando a sua trajetória aí. Já quantos anos de carreira? Braulio, eu trabalho há 46 anos, lidero equipes há 41 anos. Ó, que bacana. Parabéns aí, E viu? espero trabalhar mais 25 anos. Que legal. Olha, com 62 mais 25, parabéns aí, né? Espero que você realmente consiga, porque eu sempre penso e peço que eu consiga ter saúde mental e física para ter uma boa vida. Isso. O físico é ruim, você perder, ficar limitado fisicamente, mas a mente, cara, se você tem a mente, e eu tenho que passar para as pessoas o que eu aprendi, passar essa vivência. E eu gosto disso. O pessoal fala, pô, tu não vai parar. Meus amigos aqui em Gramado, né? Pô, tu não vai parar, tu já tá velho. Eu falei, velho, eu tô antigo. E antigo é valorizado. É E verdade. quanto mais tempo passa, mais valorizado fica. Mais experiência tem. Rogério, obrigado, meu amigo. Tudo de bom aí. Bom dia, Bruno. Bom Saúde dia a todos. e vida longa para ti, tá certo? Para Grande todos abraço, nós. meu amigo. Obrigado. Fica com Deus aí, Rogério Machado conosco aqui, contando um pouco da sua trajetória, sua carreira profissional, sua vida, para nós aqui no Grande Jornal Regional. Depois do intervalo, hoje é segunda-feira e toda segunda-feira tem Renato Martins aqui no nosso Atitude Positiva. E agora está no horário das 8h30, ele vai abordar o seguinte tema: a mídia faz pacto para não dar fama aos autores de tragédias, né? Não dá destaque, né, para os autores. E depois, em parceria inédita, o governo do Rio Grande do Sul co-realiza a Gramado Summit. Em seguida, você confere aqui no Grande Jornal Regional.